Olá, bom dia! Bom dia! E o ano novo começa com mais um dia de terceira ponte fechada. Corpo de Bombeiros e PM trabalharam quase 1 hora para resgatar uma pessoa. A violência contra a mulher. Uma doméstica foi estrangulada dentro de casa. O companheiro dela é o principal suspeito. Na festa de fim de ano, ele teria afirmado que seria a última vez em que os dois seriam vistos juntos. E a confraternização em frente a uma igreja terminou em roubo. Os jovens faziam uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Em segundos, tiveram o celular levado por ladrões de moto. Vagas de emprego à espera dos candidatos que desaparecem no mês de janeiro. Só em Cariacica são mais de 300 oportunidades, mas o movimento é bem diferente dos outros meses do ano. Poucos desempregados em busca de uma chance no mercado. Homem com sinais de embriaguez bate em moto e deixa 2 pessoas feridas. E o valor do novo salário mínimo? Capixabas comentam o reajuste de R$ 44. O João acorda cedo todos os dias para retribuir o que já fizeram por ele. João foi alcoólatra e hoje faz parte de uma ONG que recolhe alimentos na Ceasa, que chegam à mesa de mais de 500 famílias. E assim, a Rede do Bem recolhe frutas e verduras que fortalecem a solidariedade. Essas e outras histórias você vê aqui no Tribuna Notícias. Nós voltamos rapidinho, amigos. E mais uma vez, a terceira ponte foi interditada para resgate de uma pessoa. Durante quase 1 hora, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar colocaram em prática o plano de contingência para salvar um homem que estava numa das muretas da via. Um trabalho delicado. Na Baía de Vitória, um barco dava suporte ao trabalho que era feito em cima da ponte. Já já o TN fala sobre esse assunto triste, que infelizmente não é raro. Já faz parte do cotidiano dos capixabas. Vamos saber quais são os planos do novo governo para evitar esses casos. Há estudos já apresentados para a instalação de grades de proteção que dificultam o acesso às muretas da terceira ponte. É daqui a pouco, ao vivo. E o ano começa com números crescentes da violência contra a mulher. Só nos 2 primeiros dias do ano foram 3 assassinadas aqui no estado. Ontem a vítima foi uma doméstica de 33 anos estrangulada dentro de casa em Viana. O principal suspeito é o companheiro dela, um homem agressivo que durante a festa de Ano Novo, em família, chegou a anunciar que aquela seria a última vez em que os dois seriam vistos juntos. Cristina Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta dentro de casa por um irmão na tarde dessa quarta-feira. O corpo dela estava em um colchão e tinha marcas no pescoço. Essa irmã da vítima diz que, desconfiando do sumiço de Cristina, o irmão retirou algumas telhas da casa e aí teve acesso ao interior da residência. Meu irmão me ligou e perguntou se eu sabia que minha irmã tinha sumido desde o dia 1º da virada, né? Eu falei que não. Aí ele falou assim, pois é, criança, eu vim para casa da mamãe e abri uma telha da casa dela e encontrei ela morta dentro de casa. O Adriano matou ela e nessa hora eu desci as escadas correndo, gritando. Aí eu tentei ligar pro meu irmão de novo, ele não conseguiu para mim. Esperava, gente, ninguém esperava isso. O suspeito de assassinar Cristina é o companheiro dela. Na noite do crime, Adriano Moisés Mendes, de 37 anos, comemorou a virada de ano junto à família da vítima. Mas ele teria dito a uma sobrinha de Cristina que aquela seria a última vez que a família veria o casal junto. Dizem que ele passou lá na casa da minha sobrinha, casado com meu sobrinho, e falou assim com ela assim, que ia despedir dela, que ia ser a última vez que eles iam ver eles. Entendeu? Aí depois desse dia, ninguém mais viu ele. Meu irmão falou que ele estava desaparecido desde o dia 1º, eu nem sabia, entendeu? Aí, hoje que eu sabendo que ele tinha feito isso com ela. O suspeito foi preso logo depois da descoberta do crime no bairro Perobas, em Viana. A polícia, num primeiro momento, ele confessou que assassinou Cristina, com quem vivia há cerca de 5 anos. Ele disse que tudo começou por uma discussão por ciúmes. Ele estrangulou a vítima e terminou de matá-la utilizando um travesseiro. Ela não reclamava, mas a família já desconfiava que ele agredia a companheira. A minha nora uma vez falou comigo que a irmã dela viu ele batendo nela. Só que eu perguntei, ela falou que não, que ele não batia nela não. Minha mãe trouxe ela pra cá porque ele estava judiando ela no Universal, fez essa casinha pra ela. E a mamãe viu ele uma vez só.
pegando o pescoço dela para matar ela. E a mamãe pegou, gritou com ele o que ele estava fazendo, disse que ele enjoelhou no chão e que falou que nunca mais ele ia fazer isso. O suspeito foi encaminhado para o DHPP, onde prestou esclarecimentos ainda durante a noite. Mas o caso deverá ser acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Cristina morava no mesmo terreno que a mãe. A família diz ter ficado sem chão com o que aconteceu. Como que a minha mãe vai sentir todo ano o aniversário dela, quer fazer aniversário todo ano, e minha mãe saber que perdeu uma filha dentro do quintal, a caçula ainda, pra gente, vai ser muito difícil. Perder a irmã da gente assim nessa situação, quando a gente está esperando uma coisa, mas a gente nunca esperava que ele ia fazer isso, chegar nesse ponto, matar ela, né? Espero em Deus, porque a justiça maior não é a da terra, é de Deus, e Deus vai botar ele no lugar que ele merece. Olha, não pode ignorar esses sinais, né, Isabela? Ele já tinha dito ali que ia fazer alguma coisa de errado. Então a família ali já estava sabendo, os amigos já estavam sabendo, já tem um histórico e é sempre aquela coisa cíclica. A agressão, depois o pedido de perdão, depois volta tudo, fica um pouquinho bom e depois volta a agredir. É sempre assim. Todos os especialistas, a delegada, juízes que cuidam disso, sempre falam isso, desse estado cíclico da agressão do homem. E é uma pena porque as mulheres sempre perdoam, sempre acreditam que não vai acontecer nada. A gente sabe que há casos que a pessoa para, pensa, reflete e muda. Mas a quantidade de crimes que a gente está vendo, essa matéria é mais uma que serve de alerta para as mulheres que estão sofrendo com essa violência. Elas têm que perceber que a vida é uma só e ninguém precisa viver dessa forma. A gente tem que ter amor próprio, tem que perceber que a violência ela não é bacana, a gente não pode viver um relacionamento dessa forma e ela tem que sair logo, porque toda a família já estava percebendo, né? É muito triste isso. Pois é. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, por asfixia e feminicídio, além de fornecimento de documento falso. Ele foi encaminhado para o presídio. Um motorista embriagado invadiu a contramão e bateu de frente com uma moto na rodovia ES-010, na Serra. Um casal ficou ferido e foi socorrido para um hospital também na Serra. Apesar de se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele foi autuado e preso por embriaguez. O homem identificado pela Polícia Militar como Gilvan Pereira Sampaio conduziu o carro que seguia sentido Jacaraípe-Nova Almeida, na Serra, pela ES-010. De acordo com os policiais, numa certa altura da rodovia, Gilvan entrou na contramão com o veículo e atingiu de frente esta motocicleta. Na moto estavam um homem e uma mulher. O impacto forte provocou ferimentos nas vítimas. A mulher teve escoriações e o homem fratura. Os dois foram socorridos pelo SAMU e trazidos aqui para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Hoje cedo, Gilvan esteve no Departamento Médico Legal e passou por exames. Apesar de ter se recusado a fazer o teste do bafômetro, policiais que estiveram à frente da ocorrência constataram que Gilvan estava nitidamente embriagado. O motorista foi encaminhado ao presídio. O motorista que causou o acidente foi autuado por embriaguez ao volante. Em depoimento, disse ter bebido cerveja. Agora nós vamos falar de emprego. As chances para almoxarife, assistente administrativo, babá e conferente de depósito. Os interessados devem cadastrar o currículo no site psicoespaço.com.br. E continuamos a falar de emprego para chamar a atenção de uma espécie de fenômeno, Isabela, que acontece nessa época do ano. Mais vagas que candidatos nas agências de trabalho. É isso mesmo. Nos primeiros meses do ano, a procura por emprego cai. Então, se você está em busca de uma colocação no mercado, essa é a hora. É porque a concorrência é muito menor. 2018 foi um ano agitado nas agências de emprego da Grande Vitória, ainda reflexo da forte crise no ano anterior. Só na Agência do Trabalhador de Cariacica foram atendidos cerca de 60 mil candidatos, mas somente 5% deles conseguiram, de fato, um emprego. Não é um número ideal, mas é um número que se aproxima do ideal, né? Em anos anteriores, antes da crise, nós tivemos em torno de 8% a 15%. Hoje está em torno de 5%.
mas comparando com a época atual, com a crise eminente que nós passamos aí nesses 2 últimos anos, a tendência é melhorar. Cícero sabe bem o que é enfrentar uma fila, passou por várias no ano passado. Ele não desanima, mas também não cria muita expectativa com relação à vaga. Você chega aqui, eles falam que tem vaga. Você chega aí, cadê as vagas? Ontem eu vi no jornal, estava 500 e poucas vagas. Chega aqui, você não acha nem 100 vagas aqui. E as vagas que tem, às vezes, não servem pra gente. Então não muda nada para o senhor? Não muda nada, não. Em janeiro acontece um fenômeno interessante nas agências de emprego. Os candidatos praticamente desaparecem. Agora faltam poucos minutos para a abertura das portas aqui da Agência do Trabalhador de Cariacica e eu só contei 16 candidatos na fila. Com o tempo aparecem mais candidatos. Procura ainda pouca para a média, que é de 150 pessoas por dia. Pouca procura e muitas vagas. Só para esta semana estão abertas 305. Sim, diferente do que todos acreditam, janeiro é um bom mês para se arrumar um emprego. Pessoas procuram a economia informal, o empreendedorismo, nessa época agora de janeiro, entre janeiro e fevereiro, e esquecem de procurar o emprego propriamente dito. E ao contrário, eles deviam nos procurar porque as chances deles são maiores. Seu José, de 59 anos, que já perdeu as contas de quantas vezes enfrentou essa e outras filas de emprego, também não perde a esperança de que vai conseguir uma vaga. Eu veio para cá hoje porque falou na televisão que tem umas vagas aí, então a gente tem que correr atrás, né? Mas que vai dar certo, não sei. Mas a esperança nunca morre. Esperança é a última que morre, né, Monte? Vamos ver o que o bicho vai dar aí, né? Então vamos às vagas. A maior parte delas está na área de comércio. Nós temos na área do comércio, a área de vendas, operador de caixa, nós temos de motorista, nós temos aqui também na área da construção civil, muitas vagas estão sendo anunciadas. Enfim, nós temos 300 vagas, um mix muito variado, que além disso, não só a intermediação de mão de obra, mas ele pode fazer o cadastro de perfil profissional, onde que a agência do trabalhador vai buscar essa vaga para ele no mercado, que as empresas nos disponibilizam isso. Outra dica importante que o Joey falou, eu estava apurando essa pauta ontem por telefone, é a disponibilidade, além da qualificação, claro que todo mundo tem que ter, porque para você chegar para trabalhar você tem que saber fazer alguma coisa, né? Qualificado mesmo com o curso. Mas a outra dica é a disponibilidade, porque hoje em dia as empresas perguntam, você pode trabalhar qual horário? Eu só posso de manhã. É claro que cada um tem o seu horário, tem a rotina da casa, só que você se colocar disponível para a empresa, hoje em dia é a melhor coisa, segundo ele. Por quê? As empresas às vezes precisam que o funcionário fique de manhã, às vezes ele fique à tarde. Então você se adequar a essa rotina de trabalho faz com que você conquiste também uma vaga, porque é também a necessidade da empresa, né? E para quem está desempregado, pode ser essa oportunidade também, né? E nessa época do ano as pessoas acham que está tudo fechado, não está não. Tem gente precisando, lojas precisando de pessoas para trabalhar e como a gente viu aí, a melhor oportunidade é nessa época, janeiro, fevereiro, que as pessoas acabam não ligando e tem muita vaga aí no mercado de trabalho. Vai com calma, faz a ficha com calma, pergunta as dicas, né, que são necessárias no mercado. Não mente. Não pode mentir, é verdade. Olha, a Agência do Trabalhador de Cariacica fica no bairro Rio Branco, no acesso ao estádio Kleber Andrade. Boa sorte para os candidatos. E o que seria para trazer conforto para a família virou um pesadelo. Com 2 meses de uso, a geladeira parou de funcionar. Olha, a Glauciane já ligou para a loja onde comprou o eletrodoméstico. A assistência técnica já foi na casa dela e nada foi resolvido. A família ainda pagou por uma garantia extra para evitar um possível prejuízo, mas acabou ficando na mão. O que deveria gelar, congelar, está esquentando a cabeça da Glauciane e de toda a família dela. A geladeira foi comprada em setembro do ano passado. Com quase 2 meses de uso, ela deu pau. Um simples copo d'água gelada tá difícil por aqui, viu? E nós ligamos, né, para assistência técnica. Aí marcou para o dia 20 de novembro. Falou que ia botar uma observação para ver se podia vir o mais rápido possível. O mais rápido possível foi dia 18 de novembro, que vocês viram ali a data que eles vieram. Veio, mas não trocou, mandou desligar a geladeira. Depois disso eles vieram, que foi na data, e trocaram a resistência, que poderia ser a resistência. Não sabia qual era o problema, né? E eles falaram que só pode vir agora no dia 16 de janeiro. Isso foi antes do Natal que meu marido ligou. A geladeira com um pouco mais de 3 meses de uso, tá assim, ó. Quer ver? Do lado de dentro, não gela nada, nem água. Tudo quente aqui, ó. Onde deveria estar gelado, tá tudo quente.
A parte de cima tá menos pior, mas não mais eficiente. Porque o frango já está descongelando, tá aqui só para manter a temperatura, para não estragar. E, por exemplo, a forminha de gelo já não vê gelo há muito tempo. A geladeira foi comprada em suaves prestações. O carnê tem sido pago em dia por um produto essencial que não tem atendido às necessidades. Ah, e até garantia estendida foi paga, viu? E a geladeira de 1.000 e pouco foi para 4.000 e pouco. Estou pagando por isso. É isso que você pagou, quer dizer, você pagou nas prestações, no carnê, né? Carnê. Aí tem uns juros, quer dizer, você vai ficar pagando 2 geladeiras mesmo assim? Mesmo assim, sem usar. 2 meses de uso e ela parou de funcionar. Agora vai para 3 meses, nós temos 3 meses de uso e ela não está funcionando novamente. E eles não querem trocar, porque falou que é 1 ano de garantia por fabricação. Eles não querem trocar a geladeira. Pois é. A resposta para a treta que vive a Glauciane e a família dela está no Código de Defesa do Consumidor. Segundo a lei, repito, segundo a lei, ela não deveria estar passando por todo esse constrangimento e prejuízo. Teria 30 dias para o fornecedor poder tentar sanar o vício. Passou de 30 dias, não sanou o vício, ela tem direito a um produto novo. No caso de geladeira, como é um bem que utiliza alimentos que são perecíveis e que precisam, né, numa residência, teria ainda mais elementos, porque aí os danos eles aumentam a cada dia. O prejuízo vai aumentando. E aí o fornecedor que não cumpre a sua obrigação e gerou esse problema, esse ato ilícito perante o consumidor, ele deve arcar com todos os tipos de prejuízos advindos desse fato. Atenção, consumidor! Comprou um produto e teve problemas? Se identificou com a história da Glauciane? Pois é, você precisa procurar o PROCON mais próximo da sua casa. A gente recomenda, sim, a busca pelo PROCON, que é um órgão do Poder Executivo, para auxiliar o consumidor na solução desses problemas da relação de consumo. E o PROCON ele tem um limite também, porque se o fornecedor chegar no PROCON e disser que não tem que cumprir com nada e que não vai realizar a troca do produto, ela deve então procurar o judiciário nesse caso. E aí procurar a Defensoria Pública se não tiver condição de contratar um advogado ou o advogado da sua confiança para propor uma ação de indenização. Depois de 100 dias de cabeça e água quentes e de iogurte estragado, Glauci quer outra geladeira. Obrigado, de nada. Eu queria uma nova, eu queria uma outra, porque a minha geladeira é nova, eu queria uma outra, que eles trocassem para outra. Eles não querem trocar. Olha, a Casas Bahia disse que uma equipe de atendimento vai entrar em contato com a cliente para verificar a melhor forma de resolver o caso. Então, uma boa notícia aí, pelo menos, né? É, porque geladeira, ficar sem geladeira é complicado, ainda mais nesse calor, né? E aí, só um parênteses, a Glauciane, ela é a telespectadora do Tribuna Notícias, ela enviou essa sugestão de reportagem pra gente através do Facebook do Tribuna Notícias, mas você também pode enviar, pode ser pelo nosso WhatsApp também. Você já anotou o número? É 99792-2530. Manda sua sugestão, a gente vai entrar em contato com você, vai apurar as informações e pode virar uma reportagem. Gente, e olha que absurdo. Ontem nós mostramos aqui no TN uma clínica arrombada no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Vocês acreditam que nesta madrugada o local voltou a ser alvo de um bandido? Hoje de manhã os funcionários chegaram para trabalhar e encontraram o vidro da porta principal quebrada. Lá dentro perceberam que a televisão não estava mais no local. Além disso, o escritório foi todo revirado. A PM foi acionada, mas o suspeito ainda não foi encontrado. O dono da clínica acredita que o bandido seja o mesmo que invadiu o local na noite de Natal. Agora a polícia investiga o caso. Mais um assalto a ônibus na Grande Vitória. O coletivo tinha saído do terminal de São Torquato, em Vila Velha, e foi parado por bandidos na altura da Vila Rubim. Os criminosos armados fizeram um arrastão. O cobrador reagiu e acabou agredido. Assustada, a vítima disse que em 10 anos de profissão nunca tinha passado por uma situação de violência como essa. Mas, infelizmente, roubos a ônibus têm sido cada vez mais comuns. Mais detalhes desse caso você acompanha daqui a pouco no Ronda Geral, é coladinho com o TN.
Continua internado no HPM sob escolta da polícia. O tenente que atirou 6 vezes dentro de um hospital em Vila Velha. Na madrugada de ontem, Marcelo Paim Maciel, filho de 25 anos, foi ao local pedindo atendimento rápido. Disse que tinha feito uso de maconha e estava arrependido. Logo depois de medicado, o tenente fez disparos para o alto. Ninguém se feriu, mas pacientes e funcionários entraram em pânico. No pronto-socorro havia um idoso de 84 anos e uma mulher que tinha acabado de chegar à unidade. A PM foi chamada e o policial levado para o HPM Vitória. Assim que tiver alta, ele será encaminhado ao presídio militar. A PM disse que o tenente teve um surto e não confirma a informação de que ele tem problemas psicológicos. O caso é apurado pela Corregedoria. George, esse tempo quente, hein? Tá para derrubar qualquer um, principalmente quem trabalha sob o sol quente. Amigos, se preparem, o verão promete dias de ferver o asfalto mesmo. E praia, claro, muita praia. Pois é, verão, calor, praia lotada e perigo. Os banhistas devem ficar atentos ao entrar no mar. Nesta época do ano, o número de afogamentos aumenta. E as principais vítimas são as crianças. Pais, fiquem de olho. Acompanhe agora alguns alertas que te ajudam a não correr riscos. Pegar praia é uma diversão, ainda mais agora que o sol está daquele jeito. Mas os banhistas devem levar em conta algumas orientações para não ter problemas com o mar. Este vídeo mostra que um descuido pode ser perigoso. Mesmo entrando de boia no mar de Carapebus, na Serra, o banhista teve problemas com a correnteza e precisou ser resgatado por guarda-vidas. Um bote inflável brincando na água e a correnteza só levando. A nossa cidade é muito procurada pelos turistas e a Prefeitura da Serra tem adotado mecanismos para garantir não só aos moradores, como também aos visitantes ter uma condição de segurança melhor durante a sua vinda ao litoral. Aumentamos a quantidade de profissionais que atuam com guarda-vidas, aumentamos postos de observação, mas é fundamental que o banhista também adote um comportamento de segurança para que a gente tenha melhores resultados. E para evitar um afogamento, algumas dicas são fundamentais. Por exemplo, a pessoa que gosta de tomar uma bebida alcoólica na praia deve evitar entrar no mar. O excesso de bebida alcoólica associada ao banho de mar, ele não traz bons resultados. Então a gente recomenda que as pessoas que fazem gestão de bebida alcoólica evitem de adentrar a água ou, caso faça essa opção, que estejam acompanhadas e que não se aventurem em percorrer grandes distâncias e ir para grandes profundidades, porque isso é desnecessário. O mesmo banho que a pessoa toma com água na cintura vai tomar com a profundidade maior, porém o risco passa a ser maior. E os pais também precisam ficar atentos, porque nessa época em que a praia está cheia, a recomendação é não tirar o olho dos filhos, nem mesmo por alguns minutos. Porque a criança, ela se desvia com muita facilidade, é uma bola que ela sai correndo atrás, e onde nós temos grande concentração de pessoas, um descuido no visual pode acarretar uma perda ali momentânea da criança. Muitas vezes também os pais ou as pessoas que trazem criança ficam nos quiosques, ficam conversando, ficam nas redes sociais e não tem a preocupação devida com a criança que ela trouxe para se divertir. Outra dica é já chegar na praia e procurar os salva-vidas. Eles podem orientar o banhista sobre as condições do mar e dizer também até que ponto é seguro para a pessoa ir nadar. Que os banhistas procurem ficar próximos aos pontos onde nós temos guardas-vidas. São 23 pontos ao longo do nosso litoral, tudo para garantir um verão melhor para os nossos banhistas. E são cuidados simples que vão ajudar a você a ter um verão divertido, sem problema nenhum, né? Pois é, lembrando que essas dicas passadas pelo secretário são válidas também para as pessoas que gostam de curtir rios e lagoas. Muito interessante. O assunto agora é o novo salário mínimo. O aumento foi de R$ 44, reajuste abaixo do que tinha previsto a União. Nas ruas, o povo reclamou. Com o aumento dá para acrescentar pouca coisa aí no carrinho de compras. Um economista garante que o salário ideal para uma família de 4 pessoas, Isabela, seria no mínimo de R$ 3.600.
O ano novo chegou e, com ele, o salário mínimo também se renovou. Com o reajuste de 4,6%, o valor passa de R$ 954 para R$ 998. Quem depende do salário mínimo no fim do mês não ficou satisfeito. 998? Por que eles não mandaram aquilo para 1.000, né? Pelo menos 1.000. Mas é pouco ainda, mas ano passado foi bem menos, né? Muito pouco, né? É tudo muito caro. O trabalhador merece mais. Não dá para você comprar o básico para você sustentar uma família de 5 pessoas. Acho que o governo teria que olhar com mais carinho para essa classe trabalhadora. O reajuste autorizado pelo novo presidente Jair Bolsonaro está abaixo do orçamento previsto pela União, que era de R$ 1.006. O cálculo é feito com base na inflação e na variação do PIB, o Produto Interno Bruto. Com o reajuste, o trabalhador passa a ter R$ 44 a mais no orçamento mensal. Com esse valor, aqui no supermercado, dá para levar 5 quilos de açúcar, arroz, macarrão, 2 quilos de feijão e 1 litro de óleo. Repare que dentro do carrinho não tem carne. É porque não cabe no orçamento. É 4 ou é 44? É R$4. Eu já fiquei sabendo que é 4. As coisas estão subindo mais do que o salário, né? Isso hoje é insuficiente. Com certeza as pessoas têm que fazer muita economia, né? Esse economista explica que o valor representa muito para as contas públicas, já que cada R$1 de aumento no salário mínimo tem um impacto de 300 milhões nos cofres públicos. Mas o grande impacto fica só para o governo mesmo, porque para as famílias... É um valor muito pequeno, né? Nós estamos falando em R$ 44 o aumento do salário mínimo. Falando aí, alguns produtos a mais na cesta básica, né? Então, um valor assim, para a pessoa em si, a família em si, é um valor muito irrisório, né? Se considerarmos os gastos básicos com saúde, alimentação, educação e lazer, o ideal é que o salário mínimo fosse de mais de R$ 3.000, valor bem diferente do atual. Hoje o valor ideal para uma família, vamos dizer, de 4 pessoas, né, de R$ 3.600 a R$ 3.700 seria um salário mínimo ideal para a sobrevivência, né? A dona Isaura não acha que R$ 998 sejam suficientes, mas já sabe o que tem que fazer no fim do mês. A gente espreme de um lado, do outro e dá, graças a Deus. Sempre dá, tá? E se ainda assim as contas não fecharem, o jeito é apelar para uma ajudinha divina. Pouco com Deus é muito, pelo menos vem esse aí a mais. Depois vem mais. É verdade, com tanto imposto, né, inflação tão alta, o dinheiro quase não dá para nada aqui no Brasil, né? Pois é, R$ 3.600 para uma família de 4 pessoas, isso usando todo o serviço público, né? Escola pública. Já tem isso. Usando saúde pública. Transporte, né? E o salário é de menos de R$ 1.000, R$ 998. Complicado. Olha, de acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo serve de referência para o rendimento de cerca de 48 milhões de trabalhadores no Brasil. A fórmula utilizada até 2019 usa variações da inflação e do PIB. O presidente Jair Bolsonaro ainda não detalhou qual será a proposta dele para o salário mínimo de 2020 em diante. Olha, aconteceu de novo. 4 pessoas foram detidas depois de furtar 300 quilos de cabo de cobre da iluminação da Ponte da Passagem em Vitória. Agentes da Guarda Municipal abordaram os suspeitos na Reta da Penha. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 5.000. E atos de vandalismo não param por aí. No último final de semana foram registradas 3 ocorrências. Acreditem, até cabos de iluminação da decoração de Natal foram furtados na região da Enseada do Suá e também da Praça dos Namorados. Em menos de um mês, foram 7 furtos, um prejuízo de R$ 150 mil aos cofres públicos. Agora um exemplo de superação e amor ao próximo. Seu João conseguiu se libertar do vício do álcool participando de um projeto social. Ele faz parte de uma ONG chamada Unidos pela Vida, que há 5 anos recolhe alimentos da Ceasa e doa para quem precisa. Atualmente, cerca de 500 pessoas são beneficiadas.
João conheceu o álcool quando começou a trabalhar como garçom. Comecei a provar, degustar alguns tipos de bebida e acabou que por causa dessa bebida fui me enterrar no vício do álcool. Foram 4 anos de luta e transtornos para a família. Era o escândalo da minha família, a decepção. A libertação do álcool veio através de um projeto social do qual ele hoje faz parte. João é movido pela satisfação de proporcionar aos outros o mesmo que foi feito por ele. Muito feliz. Às vezes me emociono de fazer uma mãe feliz, de fazer uma família feliz. Na verdade, não atendemos só na área de alimentos, famílias carentes, mas na área também de uma vaga de filhos precisando de uma vaga de uma internação no centro de recuperação. A turma da ONG levanta cedo e passa algumas horas na Ceasa em busca de alimentos. Eles são conhecidos. Os produtores separam frutas, verduras e hortaliças fresquinhas para doação. Tem dia que a gente vem com excesso de mercadoria e acaba não vendendo. Então chega fresco no outro dia, então você acaba pegando e ajudando esse pessoal, né? O trabalho aqui na Ceasa é diário. Todo o alimento recolhido aqui, fruto da solidariedade dos produtores, vai para a mesa de cerca de 500 pessoas. Famílias e mais famílias carentes e também centros de reabilitação. São pessoas que moram em situação difícil, que têm filhos, bastante filhos, e que não conseguem se manter com o salário baixo que tem. Muitos não têm nem pai nem mãe, são criados por avós, e os avós vão para a igreja. E essas crianças precisam se alimentar e a gente cuida deles. Para o idealizador do projeto, criado há cerca de 5 anos, acompanhar a reabilitação e a dedicação do João em manter a ONG ativa é um presente. É gratificante ver alguém que saiu do álcool, foi para um projeto para se recuperar e hoje é uma mão amiga para ajudar outras pessoas. Muito legal essa iniciativa, Bacana. né? Bonito ver alguém que precisa de ajuda, encontrou a cura para o vício, né? E um projeto social. Ajudar o outro faz mesmo muito bem. Parabéns aí a todos os envolvidos. E hoje de madrugada, uma casa foi incendiada em Porto de Cariacica. A suspeita é que tenha sido uma retaliação por causa do assassinato de um jovem ocorrido no mesmo bairro. Depois do desespero durante a madrugada, a dona de casa de 41 anos confessa, pensou que fosse morrer. Morrer, eu, meu marido e as 2 crianças, meu filho, o amiguinho dele que está junto com ele aqui. Entrei em desespero, Os criminosos quebraram o portão da casa, os vidros do carro e a televisão que ficava na sala. Fotos tiradas logo após a invasão mostram que eles também quebraram as janelas e a porta da casa. Diziam estar atrás do filho dela. Começaram a chutar o portão, começou a gritar, aí pedrada dentro de casa, nós ficamos deitados no chão, no quarto. E eu tentando proteger as crianças. Tinha mais de 20 pessoas no meu portão aí. Na rua de baixo, outra mãe de família passou por momentos de desespero. A casa em que a mulher grávida de 8 meses mora com as 6 filhas pequenas foi incendiada. Tudo o que tinha dentro da casa foi perdido. Tem 6 crianças, tudo pequenininho, uma atrás da outra. E agora, sem nada? Tá grávida de 9 meses, vai ganhar agora, dia 20, neném. Eu não tenho mais nada, ela não tem nada, nem roupa e nem nada. A gente não sabe o que vai fazer. O incêndio e a invasão aconteceram praticamente no mesmo horário, pouco depois de um outro crime. Um jovem de 26 anos foi morto a tiros dentro de casa. Para a polícia, esses 2 incidentes podem ser retaliação pela morte dele. Moradores que, com medo, preferem não gravar entrevista, dizem que todo esse desespero é fruto de uma guerra travada entre 2 facções que atuam no mesmo bairro. Maxwell Marçal de Oliveira, de 26 anos, foi morto enquanto dormia por um grupo de criminosos. Eu estou sofrendo desesperada, não sei mais o que fazer. Eu quero justiça. Quero que prenda eles. A família da casa invadida acredita que tenha sido salva pela polícia, que ainda topou com os criminosos dentro da residência. 2 deles foram presos e levados para o DPJ de Cariacica, mas a prisão não minimiza o medo de quem está decidido a abandonar o bairro. Moro aqui, tem 21 anos que eu moro aqui, nunca tive problema com ninguém, Vou dar um tempo fora daqui, porque não tem condição de ficar aqui não. De acordo com a PM, os jovens detidos disseram que o filho da dona de casa seria o autor do homicídio ocorrido mais cedo e, por isso, incendiaram o local. A terceira ponte voltou a ser interditada hoje cedo para mais um resgate de tentativa de suicídio. Foram quase 2 horas de paralisação. A principal via de ligação entre Vitória e Vila Velha bloqueada de novo. Transtorno para motoristas e passageiros.
Durante quase 2 horas, a terceira ponte permaneceu fechada nos 2 sentidos. Os bombeiros foram chamados para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio no vão central. Os militares atuaram na ponte e pelo mar. O trânsito ficou parado e os motoristas precisaram buscar caminhos alternativos, como a segunda ponte e as 5 pontes. Hoje, o bloqueio foi por um curto período, mas quem trafega pela terceira ponte frequentemente já enfrentou grandes congestionamentos. Em setembro do ano passado, na maior interdição da história, foram 8 horas de ponte parada e muito transtorno para a população. 4 horas que eu estou parado lá em cima, lá, entendeu? De muita gente, criança com ônibus lá, o pessoal tudo desesperado lá para descer, maior confusão. Isso aqui já era para resolver esse negócio dessa ponte aqui há muito tempo, né? Esses políticos eram já para olhar esse negócio, botar proteção em volta dessa ponte, porque do jeito que tá, né? Você vê, sempre tem um se jogando. Resolvemos voltar, né? Mais de 3 horas esperando. Eu tô com 2 crianças. Aí eu resolvi voltar porque não tá passando. Eles não estão liberando pra gente ir, porque segundo o policial tá falando que o pessoal passa falando se joga, se joga, se joga. Aí fica incentivando o rapaz a se jogar. Até o final de 2018, projetos de infraestrutura e de logística envolvendo a terceira ponte estavam sendo desenvolvidos pelo governo passado. Agora, com a nova gestão do governador Renato Casagrande, será que tudo isso vai continuar? Bem, a nossa equipe traz mais detalhes sobre essa nova interdição ao vivo. O repórter Luciano Rosetti está em Vila Velha e tem mais informações. Boa tarde, Luciano. Lembrando que o trânsito já está liberado e esse protocolo... Isso mesmo, George, Isabela, amigo do TN, a gente acabou de ver na reportagem que o Felipe fez o transtorno no trânsito aqui na Grande Vitória. Nesta manhã de quinta-feira foram cerca de 2 horas de interdição, de ponte parada. Isso acabou causando transtornos em outros pontos, né? Outros acessos de Vila Velha para Vitória, como a segunda ponte, por exemplo, a 5 Pontes, São Torquato. Tudo ficou parado. E quem participou dessa operação também foi a Guarda Municipal do município de Vila Velha. Eu estou aqui com Walter Siqueira, ele é coordenador de trânsito da Guarda Municipal aqui de Vila Velha, né? Vocês participaram dessa operação junto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar também. Quais foram os principais procedimentos adotados por vocês? Boa tarde. Boa tarde. Bom, nosso principal procedimento foi dar viabilidade, poder dar opção aos condutores que estavam no município de Vila Velha a ter outras opções para chegar em Vitória. Agora, esse trabalho acabou sendo demorado e acabou, né, causando um transtorno no trânsito, né? A gente acabou de ver na reportagem do Felipe muitas pessoas reclamando, né, desse transtorno, desse caos no trânsito, mas numa hora como essa também não tem muito o que fazer, é ter paciência, não é, coordenador? Exatamente. Sabemos que a segunda ponte, as 5 pontes, que é a ponte Florentina Vidas, locais que é rotineiro o número de veículos ser grande e a fluidez ser lenta. Quanto mais no dia de hoje, recebendo uma quantidade de veículo que está acostumado a utilizar a terceira ponte. Então esse foi o transtorno. Mas tudo correu dentro da normalidade, dentro da tranquilidade, onde os condutores dessa vez tiveram informações, porque foi um trabalho integrado entre a Polícia Militar, entre o Corpo de Bombeiro, entre a Rodossol e as guardas municipais de Vitória e Vila Velha. Uma hora como essa, cabe ao motorista, né, ao condutor em geral, ter paciência. E no caso de hoje, graças a Deus, a vítima foi salva, né, do que ela pretendia fazer, pular da ponte, se suicidar, mas cabe ter paciência por parte do condutor e de quem fica agarrado no trânsito, não é isso? Exatamente. O trânsito ele tem um principal viés, que é a defesa da vida. E hoje uma vida foi defendida ali na terceira ponte e outras vidas não tiveram problema aqui no trânsito. Claro que a gente depende muito do fator psicológico do motorista, ter a paciência, olhar o que tem como sinalização, porque dessa vez a gente sinalizou todas as vias, indicando os sentidos, acessos, para que ele pudesse ter uma viagem mais tranquila. E esse caso de hoje, George e Isabela, amigo do TN, nos faz lembrar daquela ocorrência, né, no dia 10 de setembro do ano passado. A ponte ficou interditada por cerca de 8 horas, né? Muita gente perdeu o dia de trabalho, o dia de estudos. Realmente uma coisa como essa, né, o capixaba já está até com medo, né, com receio de que cause todo esse transtorno, né, que fique esse tempo todo parado. Mas, graças a Deus, o poder público agiu rápido, né, e pôde dar esse conforto, né, conseguiu salvar o dia aí, não só da pessoa, mas também daquele que ficou agarrado no trânsito, né, coordenador? Exatamente. Conseguimos alcançar o nosso objetivo
nós não fizemos um trabalho que não fosse bem planejado há meses, inclusive há tempos atrás fizemos um simulado para que isso pudesse acontecer como aconteceu hoje, com todos os agentes aí envolvidos, fazendo aquilo que precisa ser feito para dar tá para dar o melhor atendimento ao cidadão, que é a nossa preocupação. E o mais importante é salvar a vida da pessoa, né? Salvaguardar a vida de quem está aqui no trânsito e de quem usa a ponte para um meio de suicídio ou então tentativa, né? Mas o mais importante do objetivo foi alcançado, né? Que é salvar a vida das pessoas. Exatamente. Por isso é uma intervenção tão grande como essa, num bloqueio total da terceira ponte, que é uma das principais vias de acesso à Vitória ou acesso à Vila Velha. Coordenador, muito obrigado por suas palavras aqui ao vivo no Tribuna Notícias. George e Isabela, nós acabamos de falar com Walter Siqueira, ele é coordenador de trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha. Eu só gostaria de passar ao vivo aqui também as informações do Corpo de Bombeiros, uma nota repassada pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros diz que foi acionado pelo CIODES às 8h17 da manhã. Várias equipes se deslocaram até o local da ocorrência, no vão central da terceira ponte, e a operação persistiu até às 10 horas da manhã, conseguindo então salvar a vida dessa pessoa e liberar o fluxo aqui no trânsito da Grande Vitória. George e Isabela, volto com vocês. Obrigada, Luciano. A questão é que isso não tem hora nem dia para acontecer, todos somos surpreendidos. O bom é que as autoridades já estão se organizando, hoje já colocaram um plano de contingência em ação, mas o mais importante agora é avançar também, né? A gente tem que lembrar que tem a votação para as 3 modelos de barreiras de proteção na terceira ponte. O novo governo já disse que vai tentar agilizar isso, porque querendo ou não você para uma cidade inteira, aliás, mais do que a cidade, né? A metrópole toda, a Grande Vitória inteira. Então, isso alguma coisa tem que ser feita para preservar a vida, claro, mas também para não causar todo esse transtorno que acaba causando, né? Isso, sem contar que hoje nós estamos num período de férias, muita gente aí não está na Grande Vitória, o trânsito estava tranquilo. Então, quer dizer, mesmo tendo tido algum problema, não foi o problema que aconteceu da última vez. Então, realmente, é preciso que essas decisões aí sejam rápidas para evitar exatamente que, num momento de grande movimento, cause um transtorno maior. É verdade. Vamos falar agora dos seus direitos. O senhor José Manuel procurou Conexão Justiça porque pagou por um serviço dentário, mas teve problemas com isso. Ele juntou todos os documentos e procurou a Justiça. Só que mesmo informando os endereços da clínica, a Justiça não consegue localizá-la. O que fazer, hein? Marcele Altoé ensina agora. Seu José Manuel gastou mais de R$16 mil para fazer implantes dentários, mas o serviço não saiu conforme o combinado. Contratei o serviço para arrumar 12 dentes que estavam estragados. Além de acabar de estragar os 12, estragaram o resto que estava bom. Eu tinha um dente aqui, estava bonzinho. Entrei na maquininha, ele rapou o verniz do dente, disse que era para encaixar o outro. Encaixou. Quando aquele dente se encaixou, eu não podia botar nem água na boca. E não me deixaram satisfeito. E eu comecei a correr atrás do prejuízo para que eles começaram a correr e não acertar mais. O que seria para melhorar a saúde do aposentado virou um pesadelo. A esposa dele chegou a pensar no pior. Ele teve que comprar remédio para amenizar as dores, amenizar a inflamação, sem contar o mau hálito, né? Era metal que ele tinha na boca, né? E isso infeccionava, chegou a infeccionar. Eu tive medo dele ter câncer de boca por causa das infecções. Como a situação não se resolvia, o aposentado procurou outro dentista que cobrou mais de R$20 mil para consertar o que tinha sido feito e fazer o serviço correto. Seu José Manuel recebe pouco mais de um salário mínimo por mês. Para honrar a dívida, teve que contratar 2 empréstimos que paga até hoje. O senhor fica triste com isso? Mas é muito triste. Eu não fico só triste, dá vontade de chorar. Eu me sinto um tipo de abuso. Eu estraguei, não vou pagar, não tem justiça que faz e acabou. Eu me senti desse jeito.
O seu José Manuel fez tudo certinho, juntou todos os documentos e procurou a justiça. O problema é que a empresa não é encontrada nos endereços informados e aí nenhum representante vai nas audiências. O que fazer nesse caso, né? Parece que é uma pessoa que está acima da lei. Não existe lei para esse tipo de pessoas. Parece assim. É o sentimento que dá. O senhor José Manuel, ele tem que requerer ao juiz, nos autos do seu processo, que a próxima citação seja expedida por meio de oficial de justiça, porque as citações que foram expedidas por meio de AR dos Correios até agora foram todas infrutíferas, né? Não geraram resultados. Então agora, com o oficial de justiça, o profissional do direito vai lá, né, e vai tentar localizar essa empresa nas redondezas daquele endereço ali que foi fornecido. E aí sim, então, propiciar a entrega do mandado de citação e a citação regular dessa empresa. Lembrando que em casos como esse, não é apenas o profissional que executou o serviço que responde pelo dano. A empresa na qual ele trabalha também é responsável. E se a empresa fechou? Se a empresa, no caso, encerrou as suas atividades no mercado de consumo, de qualquer forma, o consumidor ele não vai ficar com seu direito desguarnecido. Nesse caso, caberá, então, informar quais são os sócios, né, que têm a responsabilidade por esse CNPJ, por essa empresa, e esses sócios, então, serão chamados a comparecer nos autos do processo, no lugar da empresa, no lugar da pessoa jurídica, para poder responder por esses danos que foram causados pelo defeito na prestação do serviço. E lembrando que para causas de até 20 salários mínimos, que é a do senhor José Manuel, não é necessário ter advogado. A pessoa pode ir direto no juizado especial cível. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Mande para a gente no conexãojusticatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Altoé Oficial. Parem para a passagem da preguiça. Isso mesmo, o trânsito na BR-101 foi paralisado na altura da reserva de Soretama, no norte do estado, para a passagem do animal. A preguiça atravessava a rodovia quando foi vista por um policial militar que seguia de carro. Ele chegou a confundir o bicho com uma folhagem, mas parou a tempo de evitar que fosse atropelado. Ligou o pisca-alerta até que, tranquilamente, a preguiça cruzasse a pista e entrasse novamente na mata. Essa preguiça aí a gente pode deixar passar com calma, né? A nossa preguiça não tem que passar com pressa, né? Somos obrigados. Vamos mudar de assunto porque o governador Renato Casagrande anunciou cortes na administração pública. Os decretos já foram publicados. Convênios com municípios e novos concursos foram suspensos, além de redução em 10% no custeio das secretarias. O secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, explicou essas intervenções. Foram 3 decretos anunciados pela equipe de Renato Casagrande e publicados no Diário Oficial do Estado na manhã de ontem. Entre os cortes está a suspensão da participação de funcionários públicos em cursos, congressos, seminários e outros eventos que gerem custos ao Estado. O governo também optou por exigir a redução do custeio das secretarias em 10%, cortando inclusive o uso de telefones celulares por parte dos funcionários públicos. No fim da tarde dessa quarta-feira, o secretário de Estado de Governo, Thiago Hoffmann, explicou a necessidade de promover essas intervenções. O novo governo discutiu, durante a campanha eleitoral, um projeto político, discutiu prioridades com a população. Então nós precisamos botar em prática o projeto que foi aprovado pela população. Tudo está suspenso por enquanto para que a gente possa analisar o custeio da máquina pública, buscando uma racionalização desses custeios, que a gente precisa economizar recursos, que é o que a população exige da gestão pública moderna. Ainda segundo o secretário, o governo anterior firmou nos últimos 3 meses contratos com municípios capixabas ao custo de cerca de 300 milhões de reais. Com os decretos, esses convênios também foram suspensos. Nós entendemos que o governo anterior, nos últimos 3 anos e 9 meses que antecederam o fim do governo, assinou pouquíssimos pouquíssimos convênios com os municípios e nos últimos 3 meses resolveu assinar quase 300 milhões de reais de convênios. Então nós entendemos que não é uma prática republicana, entendemos que nós
precisamos tratar esse recurso público de forma mais cuidadosa e, consequentemente, analisar caso a caso as prioridades, o caixa do Estado e também as necessidades dos municípios. No caso da redução de 10% das folhas de custos das secretarias, o governo decidiu que 4 delas não entram neste esquema. São as secretarias de Saúde, Educação, Justiça e Segurança Pública, que poderão manter os orçamentos. Além disso, os concursos públicos anunciados na gestão anterior ainda serão mantidos. O que o decreto trata é do lançamento de novos concursos. Concursos já lançados serão mantidos. E para monitorar e avaliar o que exigem os decretos, foi criada a Comissão de Apoio e Monitoramento de Processos Críticos. Inclui a Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento, Fazenda, Controle e Transparência e Secretaria de Gestão. Essas secretarias têm 120 dias para apresentar um plano de racionalização do gasto para o governador, e essa comissão também é responsável por analisar as medidas tomadas pelos outros secretários nas outras secretarias. E o governador Renato Casagrande concedeu uma entrevista exclusiva para a gente ontem. Falou de vários pontos e dos planos para os próximos 4 anos para o Espírito Santo. A entrevista completa você pode conferir no tribunaonline.com.br. E a seguir, confraternização em frente à igreja termina em roubo. Os jovens faziam uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Em segundos, tiveram o celular levado por ladrões de moto. A gente já volta agora 12h36. A noite deveria ser de confraternização e homenagens, mas terminou em roubo. E tudo foi flagrado por um dos participantes da festa. Ele fazia um vídeo com o celular e teve o aparelho levado pelos criminosos. O grupo de integrantes de uma igreja evangélica de Jacaraípe na Serra tinha acabado de sair do culto e fazia uma confraternização em frente ao templo. Um deles resolveu fazer uma mensagem ao vivo. A cena estava sendo registrada por um jovem que, de repente, é surpreendido por assaltantes de moto. Em segundos, eles levam o celular da vítima. Era o fim da noite de alegria e confraternização. Bem, a Polícia Militar informou que toda a região de Jacaraípe na Serra conta com patrulhamento preventivo de dia e de noite, além de diversas ações de combate a crimes que são realizadas diariamente no local. A polícia reforça que, apesar das atividades desenvolvidas, a participação da população é extremamente importante para a maior eficácia das ações policiais. Uma viatura deve ser acionada imediatamente em casos de suspeita ou crimes em andamento via 190. E denúncias sobre indivíduos que possam estar envolvidos no crime podem ser feitas no Disque Denúncia 181. Bom, e a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela audiência. Uma ótima tarde para você. Lembrando que todas as reportagens exibidas hoje e o TN na íntegra, você confere no portal de notícias tribunaonline.com.br. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. E agora tem ela. Quem? Marcela Altué, Ronda Geral.